parte, que é o nosso alimento espiritual, que é a Tua Palavra. A Tua Palavra que tem nos fortalecido, a Tua Palavra que tem nos curado, que tem renovado as nossas forças e tem trazido esperança para cada um de nós. Papai querido, eis-nos aqui, continua falando conosco, continua transformando a nossa vida de dentro para fora, que nós venhamos, ó Pai, trilhar nesse caminho estreito, mas com a força do Senhor, com a perseverança do Senhor e a graça do Senhor. E diante de Ti eu apresento o Teu servo, continua fortalecendo, continua derramando da Tua graça sobre a vida dele, suprindo, ó Pai, todas as necessidades materiais e espirituais. Papai querido, derrama sobre a vida dele a ousadia do Senhor nesta noite, e que o Senhor venha continuar usando ele poderosamente para falar com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Eis-nos aqui. Fala, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em João capítulo 10. João 10. Amém? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho, dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Podeis sentar, irmãos. O bom pastor, Jesus Cristo. As ovelhas são muito frágeis. Os lobos as devoram. Elas não têm força. Elas não têm como se defender.
Jesus Cristo está dizendo aqui: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus também está falando de intimidade. Ouvir as ovelhas, conhecer pelo nome, a gente ouvir a voz do Senhor. Ser dependente dele, saber que ele tem cuidado de nós. Saber que ele vai na frente, lutando, protegendo, cuidando de cada um de nós. Jesus Cristo, quando é levado para o deserto, vem as tentações. Uma das primeiras coisas que ele faz é deixar de ser Deus, para provar para mim e para você que podemos confiar nele. Porque ele deixou de receber ouro, prata, poder por causa de mim e de você. Nós podemos confiar no Senhor Jesus, porque ele nos defenderá do ladrão, do lobo, do salteador e de tudo que o mundo vier contra cada um de nós. Intimidade. Foi assim na vida de todos os seus discípulos, a qual ele os escolheu e caminhou com cada um. E mostrou para eles o caminho, mostrou para eles a verdade, mostrou para eles o que era a vida. Porque a vida não é só você trabalhar e correr atrás de coisas. Isso com o tempo ele perde o sentido. O verdadeiro sentido é você andar com Deus, saber que existe uma salvação e você pode participar dela a partir do momento que você tem fé, acredita de verdade. E aí as nossas vidas vão tendo sentido, vão tendo alegria e tudo mais que Deus tem para cada um de nós. Em Mateus capítulo 25, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar na palavra, Mateus 25, Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grande grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem, comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Jesus é o bom pastor, dá vida pelas ovelhas, elas ouvem e o seguem. Seguir a Jesus é você andar na palavra de Deus, se desviar do mal. O que separa o homem de Deus? É o pecado. Jesus vai defender você de todas as maneiras, mas é preciso que você ande nesse caminho. Não desvie. Não saia da presença dele. Aqui existia 10 virgens. 10 pessoas que estavam na presença de Deus. Só que 5 eram prudentes, 5 estavam sempre preparadas. A presença de Deus, para a vinda do Senhor Jesus. E 5 não.
estavam juntas, só que 5 carregavam o azeite. Além do fogo tinha o azeite. Reserva. Quando você continua buscando a palavra de Deus, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, você consegue adquirir reserva. Porque no momento da sua fraqueza, no momento que você não tiver força para orar, você tem o azeite junto de você. É isso que vai te garantir. Porque você lutou pela palavra, porque você lutou buscando conhecimento, porque você orou, porque você jejuou, porque você quis aprender cada vez mais da palavra de Deus. Então, quando elas voltaram, aquelas que não foram prudentes, voltaram para buscar, a porta já tinha fechado, e depois que a porta fecha, acabou-se. Não tem como entrar mais. É por isso que nós temos que estar sempre atentos à palavra de Deus, sempre vigiai e orai para que não entreis em tentação, sempre buscando. E quando você faz isso, você, pela palavra, você sabe que Jesus está ali para dar a vida, e não só dar a vida, como Ele já deu a vida por cada um de nós. E nós recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é o azeite, é a unção, é Ele, é a garantia da presença de Deus dentro de cada um de nós. E agora nós precisamos cada vez mais confiar, saber que Ele está no controle de todas as coisas, e que pode vir o lobo, e Ele vai lutar por você. Pode vir o ladrão, Ele vai lutar por você. Porque o crente não luta com as suas forças, o crente não luta com as suas armas, o crente luta com a força de Deus e com as armas de Deus. Qual que é a arma de Deus? É a palavra, o escudo, a espada, que te protege, que ataca. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Mas não é só você abrir o salmo e pronto, você precisa de ter uma caminhada, caminhar, ouvir a voz do Senhor Jesus e segui-lo. Saber que vai ser uma porta estreita, vai ter dificuldades, mas Ele vai estar conosco, e Ele cuida. Não cuidou de todo aquele povo que saiu da escravidão do Egito e foi para o deserto? Cuidou de cada um, alimentou com a palavra, deu sustentação, força, fé, entendimento, leis, estatutos e tudo que nós conhecemos, foi dado lá para eles. E o que nós temos que continuar fazendo é o quê? É confiar, saber. Se o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas, e nós somos a ovelha do Senhor, nós não precisamos de preocupar, nós precisamos de estar sempre próximos dEle, seguindo, ouvindo, aprendendo, crescendo e desenvolvendo a palavra de Deus. Então, no meio de todas aquelas ovelhas, tem ovelhas que não vão ouvir a voz. E aquelas que não ouvem a voz do Senhor Jesus, vão ouvir a voz de quem? Do salteador, do mal, e vão se desviar da presença dele, porque não quis ter intimidade. Em 1 Samuel capítulo 17, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17. 17, 31, 37. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele,
pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Olha que maravilhoso. Davi sabia que tinha vencido tanto o leão como o urso para cuidar das ovelhas pela força de Deus e não pela força dele. Então, mais uma vez, você vê aqui que o bom pastor dá a sua vida às ovelhas. O Senhor Jesus, ele sempre estará dando de tudo para que nós recebamos a tua palavra e continuamos aprendendo e crescendo cada vez mais e sabendo o verdadeiro valor que essa palavra tem no nosso coração. Foi por causa dessa palavra de Davi que Saul permitiu que ele lutasse com Golias. Porque Davi era um simples pastor de ovelha, mas ele era um simples pastor de ovelha que lutou com o urso e com leões para defender aquelas ovelhas, porque ele sabia o valor de cada uma delas. E o Senhor fica alegre quando vê vocês, porque sabe o valor que vocês têm, que nós temos para Deus. Foi por causa de nós que o Senhor Jesus Cristo passou por todo aquele sofrimento, foi castigado e foi crucificado. Foi por causa de mim e de você que ele ressuscitou no terceiro dia, nos dando essa oportunidade, falando: continua caminhando, porque eu defendo vocês, eu protejo vocês, eu cuido de vocês, eu cuido da casa de vocês, eu cuido no trabalho, eu cuido na vida total de vocês. Não é assim com as ovelhas? Jesus não era só o pastor, mas ele é a porta, aquela porta que abre. Porque os pastores, quando colocavam as suas ovelhas para dentro, a palavra de Deus fala que eles deitavam na porta, para que as ovelhas não saíssem, para que nenhum lobo entrasse. Isso é cuidar de verdade. Davi estava dando a sua própria vida, lutando com o urso e com o leão, para cuidar daquelas ovelhas. Se a pessoa não soubesse o verdadeiro valor das ovelhas, para Deus, não estava nem aí. Pode o urso levar para um problema nenhum, não. Pode o leão levar, não tem problema nenhum, não. Mas o que o Senhor Jesus falou? Quem faz isso é o ladrão, é o mercenário, é o lobo. O pastor está ali para cuidar das ovelhas, para protegê-las da sua fragilidade diante do mundo, porque a ovelha, ela não tem força contra o inimigo. O inimigo é astuto, ele não chega de uma vez em você. Ele chegou em Eva tranquilamente, dizendo: foi assim que Deus falou, que se comer do fruto dessa árvore vai morrer. Ele começa puxando o assunto e a pessoa vai conversando, e não consegue ver o mal, o tão perigoso é. Mas Deus já tinha dado a palavra, tudo aquilo fazia era o propósito de Deus, para que a gente conhecesse o outro lado da moeda, mas Deus já tinha avisado: não coma desse fruto. Não tinha. A palavra de Deus fala que ele ordenou a Adão para que não comesse do fruto. Tudo fazia parte do propósito de Deus. Agora nós sabemos o verdadeiro valor de Jesus ter morrido na cruz, porque nós sabemos que nós somos pecadores, somos falhos, às vezes falamos coisas que não agradam a Deus,
Mas a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo levou todos esses pecados. É por isso que a gente tem que orar todos os dias. É por isso que no tabernáculo, quando se acendia as lâmpadas e fazia o sacrifício, todos os dias, de manhã e de noite, tinha sacrifício, por causa do pecado do povo. E se tinha sacrifício de manhã e de noite, é porque todos os dias tinha pecado. No falar, no pensar, no agir. E é diferente conosco? Não. Só que hoje nós temos o bom pastor que cuida de nós, que nos protege, que vai nos direcionando. Ele fala conosco: ei, essa direção aí não está legal. Ele fala. Se você prestar atenção em Davi, você vai ver que lá na frente o Senhor falou para Davi quando ele estava fazendo algo errado. Ele fez algo que não agradou a Deus. Quando ele ficou com Betsebe e mandou matar Urias, Deus não se agradou daquilo, porque ele conhecia as leis, as regras, os estatutos. A palavra de Deus não fala, não cobiçarás a mulher do próximo. Ele foi lá, fez a maior bagunça na vida dele. E aí, olha só Deus cuidando. Manda lá o profeta Natã falar com ele. E ao mesmo tempo mostrou para ele, falou: eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo que está acontecendo, mas eu estou com vocês. E aí você sabe que veio o verdadeiro arrependimento. E é isso que nós temos que ter. Uma das coisas mais difíceis para a gente é arrepender de verdade. É saber, sou pecador, Senhor. Não sou digno nem de que entreis em minha morada. Não tem lá do centurião? Não sou digno que entres na minha morada, mas dizei uma palavra e ele será salvo. É assim que é a palavra. Não somos dignos, nunca seremos do que o Senhor Jesus fez, mas glória a Deus por essa maravilhosa dádiva, e isso é riquíssimo para nós. Quando a gente entende o que realmente aconteceu. Nós temos que entender o que realmente aconteceu, por que aconteceu, por causa do pecado. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tem, ele cuida. É que às vezes a gente não consegue enxergar. No momento da perseguição, dos ataques, de tudo, parece que a gente não tem esse tempo de prestar atenção. Porque a gente está se defendendo com a palavra. É o momento que você se torna crente, porque você começa a clamar a Deus: por que está acontecendo isso e aquilo. Mas saiba, Ele é o bom pastor e Ele cuida direitinho das ovelhas. Mas haverá sempre o ladrão, mercenário, lobo se aproximando, e por isso nós devemos estar sempre juntos com o Senhor Jesus. Davi venceu Golias, o urso, o leão, ele venceu Golias. Você sabe por quê? Porque agora o rebanho que Davi estava defendendo não era as ovelhas, mas era o seu povo, que também era as ovelhas de Deus. Não era um povo que estava com medo de Golias, estava todo aquele exército com medo, naquela situação. Não estava ninguém preparado ali, parecia que só quem estava preparado era Davi. Mas o que Davi fala? O meu Deus me livrou da mão do urso e do leão diante das ovelhas, e Ele vai me livrar desse incircunciso, desse Golias, desse gigante. E foi ou não foi o que aconteceu? Davi profetizou. E isso que nós devemos fazer também, profetizar, que Deus também é por nós, e Ele sabe disso. Nós sabemos que Ele continuará a nos proteger e nos guardar com a sua própria vida, e foi o que Ele já fez, e continuará fazendo, pela eternidade da eternidade. Em Êxodo capítulo 33, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 33, 12, 16, 33, 12.
Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Glória a Deus. O povo mais uma vez tinha pecado contra Deus. E Deus fica triste. E fala para Moisés que não ia mais caminhar com esse povo. Ia mandar um anjo, ele não ia mais na frente como ele estava fazendo. E Moisés aprende direitinho a lição de casa. E é isso que nós temos que aprender. Nós temos que cuidar daquilo que Deus entrega nas nossas mãos. E ao mesmo tempo saber que Ele também está cuidando de nós e daquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Ele prepara Moisés durante 80 e tantos anos da vida de Moisés, para que Moisés começasse a caminhar com aquele povo no deserto. Para que Moisés enfrentasse aquela batalha contra o país mais poderoso daquele momento, para libertar o povo de Deus, para libertar os cordeiros de Deus, as ovelhas de Deus, porque aquelas ovelhas nunca iam ter condições de ser libertas por elas mesmas, porque ela não tem força. Uma ovelha é sempre uma ovelha, ela depende do pastor, ela depende de Deus, ela depende do Senhor Jesus. Ela depende do Espírito Santo de Deus. Ela não tem força de lutar contra o inimigo, porque ele é forte, ele é sagaz, ele é astuto. Só ele não é mais do que Deus, porque Deus é Deus. Então você vê que nós precisamos dessa dependência de Deus. E quando você sabe que Ele dá a sua vida para nos proteger, significa podemos confiar tudo nas mãos do Senhor. Mesmo que às vezes a gente não entenda determinadas situações. Nós não vamos entender. O povo aqui também não entendeu determinadas situações. Eles clamaram, Deus foi lá e tirou através de Moisés, libertou durante 1 ano, mandando pragas no Egito. Eles estavam vendo tudo aquilo acontecer, mas ainda não estavam entendendo a grandiosidade que era aquilo. E às vezes acontece também no meio de nós, determinadas situações acontecendo, e a gente às vezes fala: Senhor, peraí, não estou glorificando o teu nome, não estou fazendo correto, não estou andando nos teus caminhos, então por que o Senhor permite? Ele fala: confiar é ter fé. Ter fé quando você não sabe, você não vê, mas você acredita que a porta vai ser aberta ali na frente. Confiar é você saber que vai afundar se você tentar caminhar sobre as águas. Mas se olhar para Jesus que está sobre as águas, você também vai caminhar. É só você esquecer e não olhar a tempestade, as águas se movimentando, concentrar sempre em olhar na direção de Deus, na palavra de Deus, e tudo vai dar certo. Faz parte, é um processo. O bom pastor aqui não estava cuidando das ovelhas, tirando todas elas das mãos do faraó, das mãos do mal, escravas, clamaram? Não estava. Abre o mar para aquele povo passasse na terra seca, que depois de mais de 4.000 anos, todo mundo sabe dessa passagem, de tão grandiosa que ela foi. Até quem não tem fé, quem não acredita, sabe do que aconteceu. E o povo vai para o deserto.
E aí, na primeira dificuldade, no primeiro distanciamento de Moisés, lá no monte, pegando as leis, eles mandam fazer outros deuses. Mandam derreter os ouros que eles tinham e fazer um bezerro de ouro. Porque eles saíram do Egito. Mas o Egito não saiu de dentro deles. Isso é mais difícil. O mais difícil não é você sair do mundo. É o mundo sair de você. De cada um de nós, porque nós precisamos de tirar e colocar Deus lá dentro. O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Não era o que estava acontecendo agora na vida de Moisés, porque tinha aprendido, ouvido, confiado em Deus, confiou de uma certa maneira que voltou sozinho. Era apenas ele e Deus, mas aos olhos dos homens era apenas ele ali naquele momento. E a palavra começa a surtir efeito, e todo aquele povo foi liberto. E aí ele aprende a amar tanto esse povo, amando tanto, que quando Deus falou, não vou caminhar, ele falou, se o Senhor não caminhar conosco, nós também não vamos arredar o pé aqui desse lugar. Isso é você fazer prova com Deus, é intimidade sua com Deus. Saber que você tem importância para Deus, nós temos importância para Deus. Vocês têm importância para Deus. Foi por isso que ele deu o seu filho, único filho, para que nós pudéssemos estar aqui aprendendo. Mais uma vez, através dessa grande palavra de Moisés, o Senhor continua andando com eles, e eles continuam aprendendo e atravessando aquela jornada maravilhosa num deserto, caminhando nada mais, nada menos do que com Deus. E para terminar, no livro de Daniel, capítulo 6, livro de Daniel, capítulo 6:16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Sabe por que o Senhor protegeu Daniel dessa forma tão grandiosa? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Daniel era uma prova viva de estar sempre seguindo a voz de Deus. Armaram uma arapuca, uma cilada para Daniel, porque o mundo jaz no maligno e quer que você faça coisas erradas. Daniel era um dos que tinha sido levantado como governador de províncias, mesmo depois de Nabucodonosor ter partido, morrido. Agora estava na mão dos persas, medo-persas. E ele continuava com o cargo, com a porta aberta, por causa da sua intimidade, buscando sempre, não importava onde colocava Daniel, o Deus era colocado acima dele. Nada que colocasse
Daniel, como governador ou aquilo, fazia com que ele deixasse de adorar a Deus. Ele continuava sempre glorificando o nome, exaltando o nome de Deus. E por causa dessa situação, os outros governantes persas não queriam Daniel junto, porque eles queriam fazer coisas erradas e sabia que Daniel nunca ia topar. E armaram essa arapuca para ele, e ele foi jogado na cova dos leões. Mas mesmo lá naquele lugar, aonde aos olhos dos homens aquela situação já ia acabar com Daniel, quando amanhece o dia, ele estava lá da mesma maneira que entrou. Por quê? Porque ele entrou com Deus e saiu com Deus. E é isso que nós temos que fazer. Não importa onde colocar a gente. Se te coloca em um lugar frio, Deus está com você. Entre com Ele e saia com Ele também. Porque Ele está conosco em todos os lugares. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, que somos nós. Nós somos fracos. Daniel nunca teria condições de vencer os leões, mas Deus tem. Sadraque e Mesaque nunca teria condições de vencer um forno, mas Deus venceu também por eles. E Ele sempre vai vencer batalhas por nós. E a única coisa que Ele quer é que a gente ouça a sua voz e o siga. A única coisa que Ele quer é que a gente ouça a palavra de Deus e continuemos caminhando e crescendo e glorificando o seu nome nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, porque é nesse momento que se é separado os pequenos dos grandes, o povo que é de Deus o povo que nunca foi de Deus. Porque o povo que é verdadeiro e glorifica o nome de Deus, não importa onde colocar, vai sempre levantar a mão e dizer: o meu Deus me livrou da mão, da boca do urso e da boca do leão, e vai me livrar desse incircunciso, desse gigante, porque nada é maior do que Deus, e Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Por isso eu agradeço essa palavra, que ela vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. E vamos apresentar essa semana que se inicia na presença dEle. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esta palavra. Te louvamos, ó Pai, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E diante de Ti, nós viemos apresentar essa semana que se inicia, apresentar nossos projetos, apresentar a nossa vida e pedir revestimento do Senhor, ousadia do Senhor, a força do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha nos capacitar, tudo o que fizermos, Senhor, venha ser por excelência, e aonde plantarmos a planta dos nossos pés, que nós venhamos ser bênção, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que estão conosco, abençoa os irmãos que não puderam vir, alcança nesta noite, Papai querido, e diante de Ti nós queremos apresentar, ó Pai, toda a nossa família, toda a nossa parentela. Continua guardando, continua livrando, continua suprindo as necessidades materiais e espirituais. E que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.